Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 4. Vamos ler também um pedacinho do capítulo 3, mas antes eu queria te dar um pano de fundo do profeta Jonas. A Bíblia diz que Jonas foi um profeta escolhido por Deus, e você vê ele não só na sua literatura do livro de Jonas, que é quando ele foi pregar para o Império Assírio, especificamente na capital Nínive, mas também você encontra Jonas descrito em 2 Reis, capítulo de número 15. Você vai ver ele lá sendo narrado, descrito no reinado ali por volta de Jeroboão II, um profeta que era natural de Samaria, que era na verdade natural de Gad e Efer, da tribo de Zebulon, ao norte da Galileia, mas que morava em Samaria, capital do reino do norte, chamado de Israel. Nesse tempo dos reis, Israel era o reino do norte e Judá o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém. A Bíblia diz que Jonas foi um profeta de Deus e num determinado momento foi chamado a pregar aos assírios. E vale lembrar que os assírios são um povo, chamados de assírios, por causa do seu principal deus, que era Assur, que era também o nome da sua principal capital durante muitos anos antes de Nínive, e Assur também era neto de Noé, filho de Sete, que historicamente deu o início desse povo, que depois ora vai se misturar com os amorreus, descrito em Gênesis, Êxodo e alguns outros livros bíblicos lá no início, e que lá para frente, a partir do ano 1000, vai ser um grande império que dominou todo o mundo antigo e que destruiu o reino de Israel, destruiu Samaria, levou escravos e tudo mais. Era uma nação politeísta que tinha um povo muito festivo e de muito bom humor, muito alegre, mas que era extremamente cruel, brutal, impiedoso e sanguinário quando tinha os seus confrontos e as suas guerras, suas invasões e tudo mais. E a Bíblia diz que Jonas foi pregar justamente nesse império. A gente acredita que Jonas tenha pregado, o livro de Jonas esteja mais ou menos ali por volta do ano 768 a.C., antes do Império Assírio, como nós falamos, dominar e destruir Israel, que aconteceu por volta mais ou menos de 722. A Bíblia vai dizer, antes de Cristo, a Bíblia vai dizer que Jonas foi alguém que pregou a Nínive num determinado período histórico, pregando, proclamando a eles arrependimento dos seus erros e de seus pecados. Vale lembrar que muita gente discute se o livro de Jonas é de fato válido, se não é talvez um livro mitológico, trazendo Jonas como uma perfiguração do povo de Israel e Nínive como uma simbologia dos outros povos que precisavam de arrependimento para ter de fato a remissão e a redenção do próprio Deus. De fato, o livro tem esse simbolismo, mas se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 41, você vai ver que o próprio Jesus fala do profeta Jonas e fala da sua mensagem a Nínive. Relata mais ou menos ali, no contexto das palavras de Jesus, de que essa mensagem de Nínive, ela é de fato verdadeira. E se Jesus disse, assunto encerrado. Se o nosso mestre disse que Jonas de fato existiu e que de fato a sua mensagem foi valiosa para um povo estrangeiro, para um povo que não era o povo de Israel, obviamente que valida e credibiliza o livro de Jonas como uma verdade de que fato aconteceu, historicamente falando, e que de fato é uma história maravilhosa, mais uma das Sagradas Escrituras que a gente tem muito a tirar de lição. A Bíblia diz que Jonas foi chamado por Deus para pregar na cidade de Nínive, e você vai ler depois que o próprio Deus diz que a cidade de Nínive tinha mais de 120 mil pessoas, uma cidade grande para a época, e a Bíblia diz que quando Jonas recebe esse chamado, ele foge. Nínive ficava mais ou menos a leste da terra de Israel, na região da Mesopotâmia, da região dos Tigres e Eufrates, ali, mais ou menos ali. Foi por ali que se juntou a Assíria e a Babilônia. Vale lembrar que a Babilônia foi Império Assírio durante muito tempo e a Babilônia só vai de fato conseguir a sua independência e transformar no império muitos anos depois. E a Bíblia diz que Jonas, ao invés de ir para esse leste, ele vai para oeste, ele vai para Espanha. Tarsis ficava próxima à Espanha, era uma das regiões ali por volta do sul da Europa. E a Bíblia diz que fugindo
dessa incumbência, dessa responsabilidade, dessa mensagem, ele é engolido por um grande peixe. E aí vem as discussões se era um peixe, se era uma baleia, mas isso não importa. O importante é que foi um peixe e Jonas passou, a Bíblia diz, um período dentro desse grande animal, e nesse período ele teve a oportunidade de orar, pedir a Deus misericórdia, permaneceu vivo dentro desse animal e depois foi regurgitado na praia, onde novamente, consagrado a Deus, vai a Nínive cumprir com o seu chamado. Se foi uma baleia, se não foi uma baleia, no texto bíblico diz que era um peixe. E aí vai ter gente dizendo, mas a baleia não é peixe, é mamífero. Sim, mas você não quer que o autor bíblico faça distinção de espécies, né, na Bíblia, né? A Bíblia não tem esse conhecimento, ou o homem antigo ainda não tinha esse conhecimento de zoologia como a gente tem hoje, as divisões, as classes, os gêneros e etc. O texto bíblico é limitado em conhecimento, porque era o conhecimento da época. Se você viu um peixinho pulando, era peixe. Se você viu uma baleia pulando, é peixe. Okay? A Bíblia era interpretada dessa forma. Assim como o coração era o centro de todas as emoções humanas. Assim como, por exemplo, a Bíblia vai dizer que numa oração de um servo de Deus, o sol parou. Peraí, mas o sol sempre esteve parado, né? Mas a compreensão bíblica da época é que o sol e a lua giravam em torno da terra e não a terra fazia o movimento de translação em volta do sol. A cultura, na época, era limitada, o conhecimento humano, né, teve sua evolução até os dias de hoje e não dá para trazer o conhecimento de hoje para dentro do contexto bíblico, ok? Se você fizer isso, você vai interpretar a Bíblia toda errada. Então você entenda que foi um peixe, se foi um monstro marinho, se foi uma baleia, não importa. O importante é que Jonas permaneceu vivo pela misericórdia de Deus e por um ato milagroso, regurgitado na praia, foi a Nínive e pregou arrependimento. O que aconteceu? Jonas foi a Nínive e pregou justamente isso. Se vocês não se arrependerem dos maus caminhos de vocês, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, vai destruir vocês. E o povo se converteu. Capítulo 3 diz que os habitantes de Nínive creram em Deus e se arrependeram. E o rei da Síria, o rei de Nínive e de toda a Síria, que a Síria nesse tempo já era a capital, ordenou que todos os homens não comessem nem os animais, se vestissem de panos de saco e clamassem a Deus e se convertessem da violência de seus corações para que Deus pudesse perdoá-los. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. O povo foi perdoado por Deus e o último verso do capítulo 3, que é o verso 10, diz que Deus então não destruiu a cidade de Nínive. O interessante é o capítulo 4. Quando, por exemplo, Jonas, a gente vai ler o comportamento de Jonas e as declarações de Jonas e a lição que Deus dá a Jonas, que é justamente a reflexão hoje, né? Essa lição que a gente aprende com Jonas e que Deus deu a Jonas. O texto capítulo 4, a partir do verso número 1, diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, lá para a Espanha. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, que te arrependes do mal. Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali armou a sua tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor Deus fez descer uma planta acima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo, calor, sol. E Jonas ficou muito contente por causa da plantinha. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. E Deus disse: tem compaixão da planta que não cultivaste, não fizeste crescer, numa noite nasceu e na outra morreu. Eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muito gado? A lição de Deus é maravilhosa a Jonas nesse período. Vale, antes da gente discutir sobre esse texto, lembrar que quando Jonas prega a cidade ela mostra uma consciência muito importante que se divide em dois pontos. Primeiro, a consciência de que o Deus de Jonas era um Deus verdadeiro. Isso talvez porque a cidade de Nínive, a palavra Nínive significa lugar do peixe.
A cidade de Nínive foi construída, o povo de Nínive acreditava que pelo deus Ea. E esse deus Ea, ele era um deus metade homem e metade peixe. E foi ele o fundador da cidade de Nínive. Então não é à toa o que aconteceu com Jonas de ser engolido por um grande peixe e ter ido parar em Nínive como um pregador, como um profeta, entende? Isso validou a mensagem de Jonas. Mas obviamente que Jonas acreditou a sua mensagem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que primeiro eles ganharam consciência de que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, e depois eles tinham consciência moral do que estavam fazendo. É interessante que quando Jonas prega arrependimento, eles poderiam dizer, mas qual é a moral do seu Deus? Ou seja, qual é a vontade do seu Deus? O que o seu Deus justifica ser certo e errado para que nós nos arrependamos? Esse não foi o questionamento do povo. O povo se arrependeu, o povo sabia o que estava fazendo de errado e provavelmente sabia o que o Deus de Jonas tinha como baliza, né? Como balizador, como fundamento do que é certo e do que é errado diante dele. É interessante essa consciência diante da Assíria e diante principalmente de Nínive na pregação de Jonas. Agora vamos ao texto que a gente leu. É interessante que Jonas, no capítulo 4, justifica porque fugiu. Jonas justifica dizendo, olha, não foi por isso que eu discuti com o Senhor e fugi? Eu sabia que tu eras compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Abre aspas, Deus não se arrepende do mal. Deus, essa tradução arrepender-se do mal é uma visão humana para justificar Deus mudando de planos, né? É como se Deus fosse destruir a cidade de Nínive por causa do pecado, mas como o povo se arrependeu, Deus mudou os planos. Muitas vezes o texto bíblico diz que Deus se arrependeu, mas se arrepende quem faz algo de errado. Deus é perfeito e não erra. A gente entende que isso é só uma questão, né, literária de como o homem escreve a respeito de Deus. E como o ser humano é falho, às vezes escreve dando e acreditando a Deus uma ação que está, obviamente, respaldada no pecado. Mas a gente entende o que Jonas quis dizer sobre essa questão de um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, que se arrepende do mal, ou seja, que muda de planos, né? Quando vê, né, o arrependimento. E ele diz, Senhor, tira minha vida. E Deus dá a ele a visão da plantinha. Estava muito quente, Jonas estava num lugar, se você for ler aqui no verso 5, ele se sentou num lugar onde ele pudesse ver a cidade, talvez, né? Vai que Deus destrói a cidade ainda, né? E a Bíblia diz que nesse calor Deus faz crescer uma planta que trazia sombra gostosa a Jonas, mas no outro dia Deus destrói essa mesma planta e Jonas se compadece dessa planta e novamente deseja a morte a Deus. E Deus usa isso como lição, dizendo a ele, olha, você está se compadecendo por causa de uma planta? Será que eu também não me compadeceria das pessoas que eu mesmo fiz, que eu mesmo formei? São todas criaturas das minhas mãos? São mais de 120 mil pessoas na cidade ainda, animais e tudo mais. Será que eu não poderia me compadecer dessas pessoas também, visto que elas se arrependeram? E essa lição ela é significativa para a gente, ela é muito importante, porque ensina para a gente alguns valores muito legais e que tem tudo a ver com o nosso tempo presente. A história da árvore, essa história de Jonas, ela ensina para a gente, além da consciência de que a gente precisa ter de Deus, pela fé, pela crença e também a consciência moral do que é certo e que é errado, ensina para a gente que, primeiro, a compaixão pelo pecador faz parte de Deus e tem que fazer parte dos seus. A compaixão pelo pecador precisa fazer parte daqueles que são chamados por Deus, porque faz parte do próprio Deus. Deus é um Deus compassivo. A misericórdia e a bondade fazem parte do que Deus é. Deus é assim, na sua moral. A gente costuma dizer que ser misericordioso, ser bondoso, ser perdoador é um atributo moral de Deus. Deus é assim. E Deus é imutável. Ele foi assim no passado e será assim eternamente. E a Bíblia diz que nós também precisamos ter esse mesmo coração. A Bíblia diz, por exemplo, que há uma grande necessidade das pessoas se arrependerem. Mas há uma necessidade de que esse arrependimento venha por meio da pregação. E esse arrependimento só vem justamente quando as pessoas elas têm como fazer um diagnóstico da sua vida, quando elas estão espelhadas no que é bom, no que é correto, no que é justo, no que é amável, e principalmente a gente absorve isso e ganha essa compreensão com o texto bíblico. Por isso a pregação da palavra de Deus ela é tão importante. A divulgação, o estudo, a prática da palavra de Deus, mas também a proclamação da palavra de Deus, seja verbalmente, seja por nós, pela própria vida nossa, se torna indispensável para que as pessoas entendam o grande amor de Deus, entendam que Deus é esse Deus.
É um Deus que é capaz de não destruir uma cidade porque a cidade se arrependeu, se converteu do seu mau caminho, parou de fazer o que desagradava a Deus. E isso precisa estar no nosso coração. O orgulho, ele é um grande problema quando nós nos transformamos em povo de Deus. Vale lembrar que a nação de Israel nesse tempo aqui tinha um pensamento muito próximo a Jonas. Nós somos a nação escolhida de Deus, nós somos alvo da graça, da comunhão, da bondade, da misericórdia de Deus e do favor divino. E todas as outras nações que nos cercam são o quê? Ímpios. Estão aí, vão receber o juízo de Deus. Deus há de destruir essas nações com o seu cetro, né, de ferro, com a sua mão de justiça. Era assim muitas vezes que o judeu pensava, que as outras nações, Deus não ama, Deus não se preocupa com elas não. É tudo pecador. Nós não, nós somos o povo de Deus, nós somos os judeus. Né? E esse pensamento e essa cultura está incutida em Jonas. Eu sou o servo de Deus. Nínive não, Nínive é impiedosa, é mau, é sanguinária, não é? Nínive é uma nação perdida, idólatra, então ela tem que ser destruída. Eu vou lá pregar arrependimento? Olha o que se passava no coração de um profeta de Deus. Mas esse pensamento muitas vezes está dentro de nós. Nós muitas vezes encontramos a verdade em Cristo Jesus e pensamos de igual forma nos dias de hoje. Eu sou servo de Cristo Jesus. O outro que está cometendo um erro é um pecador, coitado. Esse aí, o dia do juízo, e não é assim que funciona. O exercício da compaixão e da misericórdia precisa estar em nós. Há um texto que eu gosto muito, que é o texto do João capítulo 20, quando Jesus dá o Espírito Santo para os seus discípulos, ali em João capítulo 20, a partir do verso 20 e 22, Jesus dá o Espírito Santo aos seus discípulos, e ali aquele Espírito Santo Jesus dá aos discípulos, mas Jesus estava dando aos 11, não a todos, como em Atos. Né? Em Atos, esses 11 não receberam o Espírito Santo, é bom que se diga isso. A Bíblia diz que quando esses recebem o Espírito Santo em Atos, em João capítulo 20, Jesus, depois de ressurreto, concede o Espírito Santo a eles. A Bíblia diz que Jesus fala uma frase maravilhosa para eles, que eu demorei a entender o que significava de fato essa frase. Jesus diz para eles assim, se perdoardes as pessoas, Deus há de perdoá-las. Mas se reterdes esse perdão, Deus também o reterá. E eu demorei a entender isso, falando, gente, o que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus está dizendo que Deus só vai perdoar as pessoas que eu perdoar? Como assim? O perdão de Deus está condicionado à minha ação? Não, não é isso. O que Jesus quis dizer aos seus discípulos é o seguinte: se você no seu coração não entender que o seu próximo, ele precisa ser restaurado, precisa ser reconectado com Deus por meio da pregação do amor, da compaixão e da misericórdia, essa pessoa não vai conseguir alcançar Deus, porque a mensagem está com vocês. Eu estou derramando o Espírito Santo sobre vocês e derramei sobre vocês a minha palavra, os meus ensinos, para que vocês preguem, para que vocês proclamem essas verdades. Mas se no seu coração você não perdoar a pessoa e não achar que a pessoa é digna de receber por alguma questão, essa pessoa vai acabar nunca ouvindo essa mensagem e nunca vai ter a condição de se arrepender dos seus erros. Só que a Bíblia diz que Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai requerer isso de nós. Como que você retém a verdade dessa forma? A Bíblia diz que é necessário que a gente pregue o amor, a compaixão, mas é necessário também que isso seja motivador dentro do nosso coração. Senão a gente vai ter um comportamento como o comportamento de Jonas. Eu tenho a verdade de Deus, sou servo de Deus, e os outros? Isso não se aproxima do Evangelho de Jesus. E a gente vê isso pautado no quê? No orgulho. O orgulho, eu sou e você não é, gera o quê? Preconceito. E o preconceito nos distancia do amor e da graça de Deus, tanto na nossa vida como na vida do próximo. É interessante que muitas vezes você percebe a igreja de Cristo sendo um lugar mais cruel do que em lugares das quais Cristo não é pregado. É importante a gente fazer essa reflexão, porque se dentro dos servos de Jesus Cristo não tiver compaixão pelo perdido, as pessoas não ouvirão a mensagem. A mensagem precisa ser pregada com amor e compaixão, no desejo de que essas pessoas entendam a verdade e por meio do entendimento dessa verdade essas pessoas sejam restauradas, como era o propósito de Deus a Nínive. E essa mensagem serve para a gente.
Como que é a nossa mensagem? A nossa mensagem é cheia de compaixão, de misericórdia, entendendo que o outro age da forma que age, vive da forma com que vive, escolhe, tem as suas opções de vida da forma que tem, por causa dos seus erros e por causa do seu distanciamento de Deus. E qual é o meu papel? Como está meu coração diante disso? É um coração cheio de misericórdia, que prega amor, que visa a transformação do indivíduo, tirando ele desse estado de miséria para um estado de plena comunhão com Cristo Jesus? Ou é diferente? Ou é um pensamento exclusivo, exclusivista, achando que porque Jesus Cristo me escolheu, eu agora sou o último biscoitinho do pacote? A gente tem que pensar nisso, senão a gente acaba tendo um coração de Jonas, querendo mais o cuidado de Deus sobre uma planta do que sobre os habitantes de uma cidade. Que essa reflexão faça a gente pensar e consagrar a nossa vida à meditação e à proclamação da verdade do Senhor Jesus Cristo, mas com compaixão no nosso coração, com misericórdia, com graça, olhando para as pessoas que nos cercam e entendendo que elas não são menores do que nós porque elas estão distantes de Deus ou porque elas fazem algo de errado. Elas simplesmente não tiveram, talvez, a oportunidade de transformação que nós tivemos em Cristo Jesus. E elas são tão carentes da graça de Deus como nós, todos os dias de nossas vidas. Vamos orar? Deus, a gente agradece porque a Tua palavra é viva e o Senhor nos ensina a termos compaixão e termos amor, ó Deus, pela Tua palavra. O Senhor Jesus Cristo teve compaixão por cada um de nós, se doou por cada um de nós, e foi justamente a doação, a compaixão, a misericórdia dele por cada um que nos deu, ó Deus, a nova condição de vida junto ao Senhor, e a gente pede para que a gente tenha também esse coração, um coração amoroso, bondoso, perdoador, assim como é o teu coração, como o próprio Jonas revelou, um coração cheio de amor, de graça, que, ó Deus, se alegra com o arrependimento do ser humano. E a gente pede para que a gente consiga viver assim, porque só quando nós nos olhamos, ó Deus, para o nosso próximo, com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, é que também conseguimos ver os nossos erros e perceber o quanto nós somos carentes e dependentes do Senhor todos os dias. A gente clama, a gente ora, confiados no Senhor e pedindo que o Senhor nos ensine a amar, ó Deus, o nosso próximo todos os dias e pregar e proclamar verdades que transformem a vida deles. Nós oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.